Agora temos uma curiosidade, que é a respeito de cópias que superaram o original. Não sei exatamente de que nós vamos falar, mas envolvem pelo menos um jogo aqui do Angry Birds, né? Então, se vocês gostarem, é o canal Gamera, tá? @Gamera aqui. E não deixem de conferir o canal dele. E se todo um império bilionário tivesse começado com uma ideia roubada? Como uma cópia de uma das franquias mais protegidas do mundo encontrou uma brecha? E por que uma empresa copiaria o seu próprio jogo? Sabe aquela frase, copia, mas não faz igual? Ó, copia, mas não faz melhor. Cópias que superaram o original. Uau! Miau! Eu assisti esses dias o filme Angry Birds 2, o filme. E eu achei legal como eles revelam no final que toda Oi, Vênus, como você tá? a franquia bilionária dos pássaros bravinhos nasceu de uma farsa. Angry Birds, o jogo de 2009, roubou a sua ideia de um joguinho Flash. Joguinho Eu não assisti o Flash, filme Angry Birds Crush 2, o the filme, Castle. eu não faria isso. Mas essa história de cópia pode ser verdade. Vamos nos atentar aos fatos. Crush the Castle foi lançado no começo de 2009. Angry Birds foi lançado no final de 2009. Os dois jogos são baseados na exata mesma ideia. Agora, talvez você não se lembre de 2009, ou talvez você só não existia em 2009. Será que essa ideia de tirar um projétil e um castelo de Estou bien. Muito bom. palitos e um jogo baseado Very em física era tão única assim? Bom, teve mais um, lançado em 2008. Crush the Castle foi baseado em Castle Cloud com a permissão do seu criador. Castle Cloud criou, Crush the Castle popularizou. Mas e Angry Birds? A gente sabe que ele começou como um jogo diferente, mas Pretty English. sobre acertar os blocos de uma Cada certa pássaro cor por com vez. os pássaros Já que ele tá querendo que eu fale apenas o inglês, então, I'm very good, my darling. da cor correspondente. A gente sabe também que a Rovio levou cerca de 6 meses para desenvolver o jogo, o que encaixaria com aquele período em que Crush the Castle estava fazendo sucesso na internet. E finalmente, o próprio criador de Crush the Castle disse que ouviu de alguém que a Rovio só decidiu mudar o jogo depois que eles jogaram Crush the Castle. Então, como é que esse filme acaba? Angry Birds realmente começou como uma cópia de um jogo Agora deu vontade de jogar, eu vou baixar. Flash? Provavelmente. Mas esse não é o plot twist, é só um cliffhanger para uma prequel, Angry Birds, a origem, o filme, onde eles vão finalmente responder a pergunta: por que a gente está assistindo um filme de Vai ter Angry um Birds 3? e não de Crush the Castle? Quer dizer, foi ele quem lançou primeiro. Ele também foi lançado para celulares só um mês depois de Angry Birds. Por que Crush the Castle não é uma franquia de 10 bilhões de dólares? Bom, para começar, a ideia de cada jogo não é exatamente a mesma. Angry Birds foi pensado por uma tela touch, onde você arrasta o estilingue e mira com o seu dedo, o que funcionava muito melhor para os celulares que estavam começando a dominar o mundo que o sistema de Crush the Castle, onde você clicava para ativar a catapulta e clicava de novo para soltar o projétil. Algo claramente pensado pro mouse. Mas a maior diferença não é nem essa. Tá na estrela do show. Em um pássaro bravinho. Espera um pouquinho, esse é o nome do jogo. Com um design simples, mas memorável. No outro, uma pedra. Talvez a história fosse outra se essa pedra tivesse um rosto, porque o antropomorfismo aumenta o apego emocional à marca. Um mascote cria associações. O antropomorfismo cria a conexão com a marca. Ou seja, se a pedra tivesse olhos, seria mais comprável. Que loucura. Sim, mas Por que você acha que o My Little Pony é tão famoso? vamos concordar que é meio estranho você jogar passarinhos? Você tá literalmente jogando pássaros para eles se machucarem em troca deles quebrarem um castelo. Bom, agora que você usar um estilingue para jogar pedras no bicho. É, Ganhei no Positivas na Talvez. mente do consumidor. E isso, não o projétil e o castelo de palitos, essa era a por que tá tão lerdo? marca. Um mascote cria associações positivas na mente do consumidor. E isso, não o projétil e o castelo de palitos, essa era a ideia de Angry Birds desde o começo. Tanto é que o design dos pássaros foi a primeira coisa definida. A Rovio fez testes para ver se as pessoas iriam se conectar com o jogo. E o feedback foi que elas não entendiam por que esses pássaros, que eram para ser os protagonistas, estavam atacando esses porquinhos fofinhos. Então ela criou uma justificativa. Porque os porcos Sim, roubaram porque os os ovos porcos dos pássaros. roubam Era ovos simples, mas comem. servia como uma motivação
uma coisa sobre emocional, Angry Birds. Por que é que mataram o RPG de Angry Birds? Era muito da hora. Por quê? Por quê? Tá. Crucial para que Angry Birds crescesse fora da tela do celular. Em cerca de um ano depois do seu lançamento, 40% da receita da Rovio já vinha de compras fora do jogo, como brinquedos. Na época, uma matéria chamou Angry Birds de o novo Pac-Man. E a Rovio não gostou disso. Eles disseram que Pac-Man era só um Birds de compras fora do jogo, como brinquedos. Na época, uma matéria chamou Angry Birds de o novo Pac-Man. E a Rovio não gostou disso. Sim, era mesmo, disse Vênus. Eu não fazia a menor ideia de que existia um RPG disso. Mas tá bom. Eles disseram que Pac-Man era só um jogo. Mario era uma referência melhor. E é por isso que a gente tá assistindo Angry Birds. Em um universo paralelo, existe uma versão sua que está colocando... Nossa. Em janeiro de 2024, a Pokémon Company soltou um comunicado dizendo que ela estava investigando uma possível violação de propriedade intelectual em um jogo que uma outra empresa tinha lançado naquele mesmo mês. Esses foram jogos lançados em janeiro de 2024. A gente não tem como saber com certeza de qual jogo ela estava falando, mas eu acho que é aquele ali embaixo, hein? É óbvio que Palworld foi baseado em Pokémon. Isso nunca foi um segredo. Mas onde é que fica a linha entre a inspiração e o plágio? Bom, aqui está um belo argumento pro plágio. Um artista de personagens anônimo disse à VGC que é impossível isso ser um acidente, que eles só copiaram ou traçaram por cima do design da Nintendo, e que ele daria a cara a tapa pra testemunhar isso como especialista no tribunal, disse o artista de personagens anonimamente à VGC. Eu não sei se isso se sustentaria num tribunal. E essa foi a mesma opinião que o especialista legal Tim Cotton deu pra Rocket Paper Shotgun. Legal de legalidade, apesar dele ser bem maneiro também. A semelhança é óbvia, suficientemente diferentes para que não haja problema. Mas eles são diferentes o suficiente para evitar maiores problemas. Só que aí um problema apareceu. A cópia de Pokémon... e ainda vender 28 milhões de cópias. Mas foi o suficiente para incomodar. Então, em setembro de 2020, essa patente não é tão absurda assim. Mas é a terceira delas que eu acho a mais curiosa. Ela fala sobre montar em personagens para se mover no chão, na água e especialmente no ar. O que não é uma coisa de Pokémon, é uma coisa dos videogames. Todo MMO tem essas montarias. O que parece é que a patente se apega ao detalhe de que o jogador deve poder apertar um botão enquanto ele está no ar para montar no personagem voador. O que é uma especificidade esquisita, mas pelo menos é específico. E especificamente Palworld funcionava dessa forma. Por que a Nintendo escolheu essas 3 patentes? Bom, talvez porque apesar do design dos monstrinhos, Palworld é um jogo completamente diferente de Pokémon. Pokémon é um RPG por turnos, Palworld é um jogo de sobrevivência. Mecanicamente, ele é muito mais parecido com um Ark, por exemplo. Em um comunicado, o Pocket Pair nos deu mais uma informação crucial. Acontece que essas 3 patentes só foram submetidas e registradas após o lançamento de Palworld. E alguém com menos juízo que eu poderia indagar, será que a Nintendo criou essas patentes especificamente para usar... só para poder bater de frente com o jogo? Olha só, eles não podiam ferrar o jogo. Que coisa. Contra Palworld, como Al Capone foi preso por sonegação de impostos, Palworld seria pego não pelo seu não pelo design dos seus monstrinhos, mas porque você podia apertar um botão para invocar uma montaria voadora enquanto você tá no ar? Não, a Pocket Pair escolheu a solução mais simples. Em um update, eles removeram as Pal Spheres e os paus que podiam ser invocados no ar. Você ainda tem montarias que voam, mas você precisa montar nelas antes de voar. Ela não provou que Palworld não era uma cópia, mas em todo esse xadrez jurídico que a Nintendo montou, ela encontrou a jogada vencedora: tirar as peças do tabuleiro. Pronto, resolvido. Em 2015, League of Legends foi copiado descaradamente por essa versão chinesa mobile chamada Honor of Kings. Espera, eu me confundi. Os dois são Honor of Kings, pra você ver o quão descarada essa cópia foi. Só que aí, a cópia se tornou um mega sucesso. Então, a Riot, dona do LoL, decidiu copiar a sua cópia e lançou a sua versão mobile Wild Rift. Não, na verdade, todos eles são LoL. Ou são todos Wild Rift. Você vai me desculpar. Tem uma coisa que eu sei com certeza, mas é ainda mais confuso. Esses 3 são jogos diferentes, mas são todos da mesma empresa. Certo.
Em 2015, a Tencent compra a Riot. É importante que você entenda que a Tencent lá na China é equivalente à internet aqui no Ocidente. Ela é a maior publisher de videogames do mundo e também é a dona do Weixin, ou o WeChat, um super app que serve para fazer tudo. Mandar mensagens, assistir vídeos, pesquisar na web. Ele é rede social, loja e forma de pagamento. O WeChat é usado no mundo por 1,4 bilhão de pessoas. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Coincidência? Agora, eu tô dizendo que a Tencent é tão dominante que ela começou a competir com ela mesma para afastar o tédio, mas para manter a sua liderança, ela precisa ser agressiva e tá sempre a um passo à frente. Em 2014, ela decide aumentar o seu domínio no setor de jogos mobile, mas quando ela pede para Riot desenvolver uma versão mobile de League of Legends, a Riot recusa. Ela não acreditava que a experiência de LoL iria funcionar no formato do celular. Então, a Tencent pega dois dos seus outros estúdios e coloca eles para criar clones de League of Legends. É isso mesmo, 2 cópias do seu próprio jogo. Pode parecer estranho pra gente, mas é uma prática comum na China, a linda tradição do Yangu. Yangu se refere a uma prática de antigos feiticeiros que colocavam várias criaturas peçonhentas dentro de um jarro fechado. A ideia era que sem comida, as criaturas iriam se canibalizar até sobrar uma só. E o veneno extraído do último sobrevivente era extremamente poderoso. Enfim, eu acho lindo. E é assim que a Tencent faz negócios. Ela vai testando cada versão do jogo nas suas plataformas para ver qual tá gerando mais interesse, garantindo assim que quando um deles saísse como vencedor, ela teria o produto com o maior apelo, pronto para ser lançado e promovido para 1,4 bilhão de pessoas. E dessa vez Honor of Kings venceu, mas quando ela fez a mesma coisa com PUBG Mobile, foi a versão do outro estúdio que saiu por cima. É assim que a Tencent se mantém no topo. Essa estratégia deu tão certo que Honor of Kings é hoje simplesmente o jogo mobile com maior receita no mundo. E de repente, a Riot mudou de ideia. Wild Rift teve um bom lançamento, mas na China, o principal mercado dos dois jogos, ele não chega nem perto de Honor of Kings. É difícil achar as mesmas métricas, mas aqui vai uma comparação. A estimativa é que em um pouco menos de um ano do seu lançamento na China, Wild Rift arrecadou 360 milhões. Na mesma época, Honor of Kings arrecadou 270. Ah, mas 360 é maior que 270 em um mês. Ele arrecadou isso em um mês. E tem uma beleza nisso tudo. Já que alguém uma hora ou outra vai te copiar, que seja você mesma. A Tencent tem hoje o original, a cópia da cópia e o original que copiou a cópia. Todos na mesma jarra, competindo pra ver qual é o LoL mais peçonhento. Qual é o LoL mais peçonhento? Jogo. E acabou? O vídeo acabou? Olha só. Bom, foi divertidinho. Interessante essa ideia. Você tem a cópia da cópia e a cópia da cópia baseada na cópia. Fala, noventista! Estranho, né?